Irmão, você tem quanto na conta bancária, irmão? Pastor, na minha conta bancária eu tô juntando pra comprar uma casa, eu tenho 100 mil, pastor. Irmão, e você pega 10 reais pra comprar 1 quilo de alimento e doar? Sai daqui, sai da igreja. Cara, sem brincadeira, se tiver um mendigo hoje na porta de uma igreja, é capaz dos seguranças da igreja expulsarem ele a pontapé. Se também a religião fosse uma metodologia eficiente, logo os países ateus não deveriam ser os mais eficientes em diminuir a criminalidade, ter os menores índices de estupro, de assalto, de homicídio, né? Olha só, você sabe quantos soldados morreram na guerra da Ucrânia? Pô. Por em um ano, mais ou menos? Não, tem mano, 500 mil amputados ali. Então mas os dados que nós temos sei lá, dão cerca ali entre 30 a 60 mil. Né? 30 a 60 mil. A Ucrânia fala um número, a Rússia fala outro, mas seria 30 mil. No Brasil, sabe quantas pessoas morrem por ano de homicídio? Homicídio é morte violenta. Sim. 40 mil pessoas. A gente está falando que um país, o segundo mais cristão em número absoluto do mundo, um dos mais religiosos, onde 90% da população acredita em Deus, ele tem números maiores do que o de um país em guerra. E eu arrisco a dizer que se você somar outras guerras também não dão o número do Brasil. O problema não é a religião que está matando essas pessoas. É muito mais um problema político do que religião. E você acha que bancada evangélica está fazendo o que no Congresso? Você acha que existe esquema de lavagem de dinheiro nas igrejas, sim ou não? Sim. É mentira ou verdade que eu tô falando aqui? Vai lá, é mentira Você tá bem 38 aqui, viu? 38 do metaverso. Aí vocês têm que entender o seguinte, cara. Não todos, existe muito líder religioso que é bom, muito líder religioso que é honesto, quer fazer seu trabalho para a comunidade, tem muita gente que quer fazer um trabalho essencialmente digno para as pessoas com amor ao próximo de verdade. O boto é que a maioria até. Existe uma parcela significativa de líderes religiosos que estão em conluio com autoridades políticas, com traficantes, com líderes de organizações criminosas, né? É até perigoso eu estar falando isso aqui, eu coloco a minha vida em risco. E uma boa parte maçom. Né? E essas pessoas, se se faz lavagem de dinheiro nas igrejas, se tem, por exemplo, assim, na hora da política, você acha que hoje em dia, quem tem mais influência para poder adquirir voto? Um pastor, que ele dá uma ordem, e esse homem é ungido do Senhor, e graças a ele o Brasil vai se transformar numa nação cristã. Você acha que esse cara tem o poder de converter com um cara que você suborna um pastor, um líder religioso, ele tem o poder de converter em votos milhões de outros crentes, sim ou não? Um Malafaia, um Macedo. Sim, com certeza. Além do Silas Malafaia, quem mais você sabe imitar? Não sou bom de imitação, mas... Pô, igualzinho, sei imitar cara. demônio, né? Aqui é o mamão, aqui é demônio. Esse negócio de dar dízimo tá me prejudicando. Não dá dízimo, não. Toda vez que você dá 10 mil reais na igreja, eu sinto muita dor, eu volto pro inferno. Que os demônios hoje em dia é assim, né? É o demônio falando que se você dá dízimo na igreja, ele tá sendo... Cara, você tá prejudicando a obra de Deus, né? Mas você a pegar obra um templo, uma igreja corrupta, assim, um representante dela ali e o resto tudo doando ali, pessoas boas, cara. Eu entendo também, rola hipocrisia pra caralho, é foda, mas Jesus não assim, falou, acho não que é a acumuleis. minoria. Você acha que o Malafaia tem uma fortuna de quantos, mais ou menos assim? Não dá pra... Uns 300 milhões, né? Eu boto fé, pode somar os 4 aqui que não dá metade. Mas eu não defendo nenhum desses Não, caras, tudo bem. não, Você sabe? acha- Eu você sei que acha é tudo que filho da puta. O cara Você- tá lá tomando dinheiro ali, comprando relógio de milhão, Macedo tem mais comprando de... lancha. Macedo tem mais de 5 bilhões de estimados aí, dados aí que tem revista, tem jornais, né? Eu não estou inventando, não. Sabe qual o problema disso tudo? É que todos começaram iguais. Todos começaram pequenininho. Esse é o problema. Tem vídeo do Macedo ensinando Muitos a roubar. começaram na comunidade lá, a igreja com barraquinho de madeira. Tinha uma igrejinha só. Todos começaram iguais, sem exceção. Mas essas pessoas, elas sabem que você se beneficia aproveitando da boa vontade dos outros. Justamente. Eles induzem. É meio como se fosse uma lavagem cerebral. E aí você já viu o consegue vídeo do Então, generalizar tipo os Macedo? assim, grandes. o errado é quem
tá roubando ou o errado é o cara que tá dando dinheiro? É os dois pro bem? lados, Não. porque existe conivente Os dois com a lados situação. estão errados? Existe conivente com a situação, sabe? Ele tá sendo conivente com Ah, isso. o cara não paga Mas o ele é dízimo pra ser doutrinado. roubado Ele é ali, doutrinado. Quando você tá ali 24 horas falando pra ele que o devorador é o Satanás, não é isso. Aquela passagem lá do devorador, na verdade, é até o contrário nessa Fazer uma vida. pergunta. Como que é construída uma igreja? Vamos entender isso. Vamos lá. Uhum. É simples. Você tem um pastor presidente, o vice, o tesoureiro, o secretário, certo? É uma cúpula, não é isso? Sim, sim. E quem são os maiores ricos? Quem são? Começaram tudo pobrezinho, não foi? Eu tô generalizando, porque isso é verdade. É meio A prática, que uma pirâmide, não né? tem Os como. caras É estão no isso. topo da pirâmide. Então é aquele grupo. Aí você vai construir uma congregação. Para que você vai dar a primeira congregação que você está construindo? Aquele que é o maior dizimista. Você vai ungir a pastor, vai ungir a... Eu falo isso porque eu fui cristão. Eu fui da máfia. Eu fui de uma máfia assembleiana. Eu sei o que é isso. Eu acompanhei meu pastor setorial por 3 setores. Hoje é falecido. Severino Pedro da Silva, escritor também. Então eu conheço toda a máfia que é. Aí você construiu uma congregação, você vai dar para quem? Ô, Miranda é o meu maior dizimista da igreja. Miranda, vem cá. Ô, você tem desenvoltura, você vem na escola dominical, você tem um dom da palavra, vai dirigir igreja. Por quê? Eu quero saber do dinheiro dele, pra ele não parar com o dinheiro dele. Tem os filhos dele, ó, coloca seus filhos lá pra obra, viu? Tua esposa lá pra obra. Ok, montei a congregação pra ele. Chegou um membro lá na igreja dele, ô, Miranda, gostei, pastor Miranda. O pastor Miranda chega pra mim, o Fábio, presidente, eu tô com o membro lá, bom, hein? Bom dizimista, um bom dizimista? É, bom dizimista, bom. Ó, treina ele lá, tá? Aí vai construir mais uma congregação, pra quem que eu vou dar? Ô, Miranda, E tem meta. dá oportunidade, tem meta, dá oportunidade já pra aquele rapaz que ele é gente boa. Não é porque ele é gente boa, porque tem muito dinheiro, pelo amor de Aí Deus. eu te Como é pergunto. que é a meta disso aí? É tipo E assim, aí? você tem uma igreja com, sei lá, 5 mil membros. Aí você tem que fazer lá uma meta de 30 mil por semana, de 60 mil. Mas tô supondo... Caralho, meta financeira mesmo, É, de meta valores. financeira. Da onde eu Puta vim? que pariu. Não vou falar qual o ministério, mas vou falar de onde que eu vim. Assim, eu dirijo uma congregação. Vamos supor que hoje, mensalmente, minha congregação dá 30 mil reais. Só que aí o relatório no mês, dá 3 meses subsequente, caíram para 27. Meu pastor presidente chega, Miranda, você vai assumir a congregação lá do professor Fábio, tá bom? Tá bom. Aí vai ver quem tá roubando. Colocou Miranda lá. Aí tá indo para 35. Ô, pai, então tinha erro. Se continuar na meta, então realmente é normal, um padrão Caiu, mesmo. tá. Se subiu é porque alguém estava roubando. Aí acontece, eu já não me coloco mais em congregação. Deixa o Miranda. Se chegar um tempo e ver que o rendimento caiu, é assim que vai fazendo. Porque sabe que alguém está passando a mão. Mas existe. Você acha que na igreja católica funciona mesmo? Oh, Jesus. Se eu te falar que... A igreja mais rica, né? Se eu te Você acha falar que que numa mesquita também Ué, é do mesmo qual a jeito? fortuna do Ah, padre Marcelo Rossi? Hã? A fortuna do padre Marcelo Rossi. não sei, tem uma grana? É 30 milhões Vamos estimado falar aí. de igreja mais rica, é católica, né? Pelo amor de Deus, né? Nossa, é 2 milhões de dólares. A igreja É, mais rica é e- católica. e- isso que eu quero Eles falar têm o com próprio vocês. banco deles. O padre Fábio de Mello, ele é pobre? Não, padre... Tem notícia aí também de que ele tem 30 milhões. Aí eu te pergunto, Jesus Mas ensinou... como é que esse cara juntou essa É grana? da igreja isso aí, velho. Ah, É da igreja. CD, livro, essas então. coisas. Só que tem um problema aí, né? Jesus falou que se queres ser perfeito na lei, você tem que fazer o quê? Vender tudo que tem e dar aos pobres. Tem Não é que- isso? do... Aí eu te pergunto, Jesus ele falou, não acumuleis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem há de consumir. Jesus falou isso ou não falou? Aí eu te pergunto, por que o Macedo tem 5 bilhões aí, o Malafaia 300 milhões, o padre Marcelo Rossi 30 milhões, o Fábio de Mello 30 milhões? Por que eles não estão dando pro pobre? Por que eles não estão dando para a obra de Deus, né? Por que não estão ajudando a viúva, o necessitado, as pessoas que a Bíblia ensina e o próprio Jesus ensina a ajudar? Tem alguma coisa errada aí. E eu sou um ateu que estou ensinando cristianismo para cristãos? Eu estou errado no que eu estou falando? Que o dinheiro não era para você acumular e para você ajudar as pessoas? E eles não pregam isso nas igrejas dele, que você tem que ajudar os outros? Só que o ajudar deles na obra de Deus é você tirar do pobre para dar para eles ficarem milionários, para eles gastarem aqui com resorts, com mansões, com carros do ano, roupa de luxo. Você já viu quanto que é um relógio que esses caras usam, cara? É o preço da minha casa. 250 mil, 300 mil um relógio. Os caras andam de carro aí que são milhões. A roupa deles aí é um salário de muita gente somada. Né? Roupa aí de 10 mil. Então, assim, esse cristianismo ele tá muito podre aqui no Brasil. Mas isso é geral, né? A gente fala Brasil é onde a gente vive, mas eu acho que em todo lugar tem essa exploração da fé. Sim, e essas pessoas são doutrinadas. Quando você fala para elas que se você não dá o dízimo, você vai pro inferno, aquilo ali cria uma pressão psicológica enorme na pessoa.
é como se você estivesse coagindo a vítima. Você tá meio que obrigando a vítima a te doar. Quando você chega pra alguém numa igreja, imagina aí 100.000 pessoas, 5.000 pessoas numa igreja, e você tá lá no púlpito com a Bíblia, com a palavra de Deus na mão, e você fala assim: Deus, ele não quer sua esmola! Deus, ele não é mendigo para pedir a sua esmola! Deus, ele quer fazer uma aliança com você. Deus, ele quer fazer um pacto de fé. Você quer a mudança da vida, mas você não faz o que para a obra de Deus? O que você ajudou hoje na obra do Senhor? A nada, pastor. Pastor, peguei aqui 10 reais, comprei aqui um negócio aqui, ajudar aí, pastor. Irmão, você tem quanto na conta bancária, irmão? Pastor, na minha conta bancária eu tô juntando para comprar uma casa, eu tenho 100 mil, pastor. Irmão, e você pega 10 reais para comprar 1 quilo de alimento e doar? Sai daqui, sai da igreja. Jesus e Deus não quer a sua esmola, não. Jesus e Deus, ele só vai fazer o pacto. A aliança é para aqueles que dão o seu tudo para a obra. Só quero aqui agora na frente aquele que dá o seu tudo pro Senhor, aleluia. E o cara sai andando com a Bíblia, bota uma postura, sai igual um galo, né? Aí a pessoa fica assim: meu irmão, tô com 100 mil na conta, tô com 10 mil, eu ia comprar um carro, não tô pensando no próximo. Eu não tô pensando nas pessoas, eu não tô pensando na obra de Deus. E aí vem aquele discurso, né? Que se você não ajudar na obra, não tem problema não, irmão. Só 144 mil serão salvos. Somente aqueles que persistiram até o final estarão com Deus e com Jesus. Sabe qual será o lugar daqueles que não estiverem com Jesus no final? Estarão do lado de Satanás, queimando com enxofre, com fogo e ranger de dentes. Aleluia. Aí as pessoas ficam: aleluia, irmão. O pobre, aquela tiazinha humilde da igreja que estava juntando a sua pobre aposentadoria para comprar o remédio, para pagar o aluguel, para pagar o financiamento, ela vai pegar empréstimo, até mesmo com a agiota, para dar tudo na igreja. Você já conheceu gente que pegou grana assim com a agiota para dar? Já recebeu relatos? A gente tem relatos, né? As pessoas entram lá, explicam no canal e a gente vê matérias, né? A gente tem explicações assim, mas isso é um fato. O professor tem fato real disso aí, quer ver? Não, você ia falar que eu preferi o Miranda agora pregador e não ateu. Ficou top, não, o Miranda é foda pra pregar, velho. Imagina, eu quase passei minha grana aqui pra ele. Mano, eu tava fazendo pix, eu já ia fazer pix agora. Eu já ia fazer o pix agora. Imagina se eu quisesse agora falar assim, ó, a partir de hoje eu sou ex-ateu. Irmãos, eu aceitei Jesus. Eu me revelei. Jesus se revelou pra mim, eu tive um encontro com ele no 3º céu, assim como Paulo. Teve um que fez estratégia pra isso. Você fica rico. Eu escrevo um livro contando como é que foi minha trajetória no ateísmo. Tem um youtuber que fez isso. Aí eu falo agora eu vou pro templo, né? dar meu testemunho. Testemunho da desconversão. Eu era do mundo. Eu ficava pregando contra Deus, até que um dia ele apareceu pra mim, e ele falou que eu estaria aqui hoje pregando pra vocês, e ele quer que todos vocês agora venham trazer os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro. Pô, eu tava hoje milionário, eu não ia ter boleto pra pagar, não ia ter preocupação com isso, né? Eu tava de iate aí. Você não tem um projeto pra fazer isso, não? Não. Todo mundo tem um preço, mano. Não tenho. Eu não tenho. pensei em montar uma igreja. Mas você não tem um projeto. Uma hora você pode ser tocado, né? Mas ainda não, né? Não foi, Pedro. Pedro sabe, a gente já falou isso. Mas olha só, eu tô falando isso pra vocês porque a gente vê uma moda de muita gente falar que é ex-ateu. As pessoas sabem que Deus não existe. E fala assim, não, eu aceitei Jesus. Aí quando você vai ver, ele tá com um coach, né? Ele tá com um empresário ali que colocou ele, que também é da religião. E aí daqui a pouco o cara tá vendendo um curso, tá indicando um curso de um seminário, alguma coisa. E aí você vê que os caras estão enriquecendo em cima da crença dos outros. E um dos principais motivos de eu fazer meu canal, de eu fazer minha militância ateísta, é justamente em defesa das pessoas que mais me criticam, que são os próprios cristãos. Eles falam assim, não, as pessoas chegam me xingando, né? Pior, né? Chegam brigando comigo, e depois de um tempo que elas entendem, que elas passam por todo esse conceito de aprendizado, que a Bíblia não ensina 90% das coisas que eles falam por aí, né? Que a Bíblia é totalmente diferente. Como que é a construção histórica, como que é o conceito filosófico. As pessoas vão entendendo que elas estão sendo feitas de trouxa, que elas estão sendo enganadas, que elas são vítimas da religião. Por isso que eu acho que os cristãos que perdem tudo para a igreja, que doam tudo, dão o seu tempo, doam o seu salário, essas pessoas são vítimas. Não de todos os líderes religiosos, novamente, tem pessoas que são honestas, tem pessoas que são legais, mas se a gente for falar até mesmo em termo teológico, por que esses caras não estão dando os dízimos e as ofertas para as obras de Deus, para ajudar o pobre, o necessitado, ajudar a viúva?
ajudar Cara, sem brincadeira. Se tiver um mendigo hoje na porta de uma igreja, é capaz dos seguranças da igreja expulsarem ele a pontapé. Ao invés de recolher ele e dar comida, dar roupa, dar alimento. Não pode generalizar, né? Por isso que eu estou falando que existem igrejas que fazem trabalho social? Sim. Existem pessoas que fazem um trabalho bom? Muitas. Mas aí eu te pergunto, Jesus no Sermão da Montanha, ele chamou de hipócritas quem se fantasiava, se enfeitava para ir para a igreja ou não? Chamou, né? Jesus chamou de hipócrita quem ficava alardeando assim, eu doei não sei quanto para não sei quem. Os né? fariseus, né? Ele ficava falando que isso aí são os hipócritas. Hoje, quando você vai numa igreja, o que você mais vê é carro de luz parado na porta. O que você mais vê são pessoas usando as melhores roupas que ela tem, maquiagem, toda emperequitada para entrar dentro de uma igreja. Então, assim, qual a função central da igreja? É justamente fazer a obra que Jesus ensinou de ajudar o próximo? Ou é para as pessoas se mostrarem socialmente? Olha aqui quanto dízimo que eu tô doando, olha como é que eu sou um bom cristão vindo na igreja todo dia, olha que eu escuto música gospel no último volume aqui na minha casa para meus vizinhos escutarem também. E aí você vai ver, esses mesmos cantores gospels estão cobrando aí por show 200 mil, 400 mil. Ué, mas não é para louvar o nome de Deus? Aí para você louvar o nome de Deus tem que desembolsar 400 mil? Complicado isso aí, né? Aí não tem condição.